Olá, querido, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida. Pastor Adriano Moreira aqui mais uma vez, mais esse dia, começando essa semana com as nossas reflexões, sempre a partir das segundas-feiras. E você que já tem nos acompanhado sabe que temos refletido sobre o que o apóstolo Paulo tem falado a Timóteo na sua primeira epístola. E temos denominado de vocacionados, né? Sempre uma temática voltando para vocacionados, aqueles a quem Deus tem chamado para a realização da sua obra, para tudo quanto Deus tem capacitado. Meu pedido a você é que você curta, que você comente, que você compartilhe, nos siga aqui no Instagram, e você que também esteja nos acompanhando no YouTube, que nós compartilhamos também no YouTube esta nossa live, você também se inscreva, você clique no sininho, você curta, você comente e você compartilhe com muita gente e nos ajude a alcançar tantos outros, a ir ao alcance de tantos outros, a chegar a tanta gente, a tantos lares e a tantas pessoas, tá bom? E eu quero então te convidar a ler comigo 1 de Timóteo capítulo 3, e temos falado de qualificações para o sacro ofício, porque aqui Paulo está falando de qualificações para aquele que desejava o episcopado, portanto pastorado, e como também ele fala sobre aqueles que deveriam estar preparados para o diaconato. Algumas dessas qualificações ele repete, mas eu estou extraindo algumas coisas aplicáveis para a sua vida, ou seja, de aplicabilidade no contexto da sua vida, seja você quem for no reino de Deus, e seja o dom que você tenha no reino de Deus também. Então, o texto é de 1 de Timóteo, capítulo 3, e eu vou ler o verso 8, o 9 e o 10. E aqui diz assim, do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Como eu disse a vocês, aqui Paulo, quando vai falando para os diáconos, ele também repete algumas dessas qualificações, como por exemplo, que não fosse dado ao vinho, que não fosse alguém voltado para a embriaguez, alguém voltado para esse tipo de dificuldade, de deficiência. Mas aqui eu encontro algumas coisas que ainda fazem parte dessas qualificações para o sacro ofício. Então, só relembrando, talvez você que me veja pela primeira vez, me assista pela primeira vez, eu tenho denominado sacro ofício porque, apesar de ser um ofício, de ser uma função, de ser uma cadeira a ser sentada, de ser um título a ser recebido, porque aqui Paulo está falando do episcopado, que é um dos termos gregos para falar sobre o pastorado, né? São os termos pastor, bispo, episcopo, ancião, presbítero, são os termos que a Bíblia fala da mesma função, apesar de que cada termo significa um aspecto diferente. Porém, eu chamo de sacro ofício porque se entende que toda função, ou pelo menos se deveria entender, que toda função, que toda o cargo, que toda a posição que se possa exercer no reino de Deus, no Evangelho, deva ser uma consequência de uma vocação, de um chamado, de um dom, de uma capacitação. Por isso, tenho denominado de qualificações do sacro ofício. Primeira coisa que Paulo vai dizer aqui é que esse obreiro, que esse candidato, que esse vocacionado ao sacro ofício, não seja uma pessoa de duplo ânimo, uma pessoa insincera, ou seja, o contrário do sincero. Porque quando ele está dizendo aqui que seja uma pessoa de uma só palavra, ele está falando de uma pessoa que não seja dúbia, de uma pessoa que não seja hoje do sim e amanhã do não. É lembrar-se do que Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 36 e 37, falando sobre que seja o seu falar sim, sim e não, não, e o que o proceder disso seja
maligno, né? E o que passar disso é de procedência maligna. Ou seja, o que o texto bíblico está dizendo para mim, para você, o que Paulo está dizendo para esses denominados vocacionados, ou seja, esses que estão à frente de funções, que estão à frente de departamentos no reino de Deus, na obra do Senhor, não pode ser uma pessoa de duplo ânimo. Aqui também significaria insincero, que é a palavra sinceridade. E é interessante que essa palavra, a sua etimologia, ela significa exatamente sem cera. Sincero é sem cera, porque naquele contexto grego, muitas vezes, o ator ele tinha que usar uma máscara, né? Tinha que colocar uma máscara para representar. Isso ainda acontece muitas vezes em teatros, ou então um baile de máscara. E significava dizer que ele precisava tirar aquela máscara. O sem cera é alguém sem a máscara, alguém sem nenhum artefato na sua face. E é daí que vem a palavra sinceridade, transparência, firmeza, não dubiedade, não inconstância, mas alguém de uma direção só, de uma palavra só, de uma índole só, de uma natureza só, de um caráter só. Isso é uma das características e qualificações para o sacro ofício. Não se pode ser um obreiro hoje do qual não se saiba que espírito é o espírito do dia. Não se pode ser um obreiro hoje que não se saiba em que aspecto ele está hoje, né? Em que fluido está no dia chamado hoje. Sei que nós humanos temos muitas dificuldades e desafios a enfrentar, porém, quando se fala de ser um vocacionado diante de Deus e de estar assumindo responsabilidades no reino de Deus, eu não posso ser uma pessoa insincera, eu não posso ser uma pessoa de duplo ânimo, eu não posso ser uma pessoa camaleão da vida e da existência, eu não posso ser uma pessoa que muda conforme o tempo, que muda conforme o vento, que muda conforme a temperatura. Não, eu não posso ser hoje, quando nós falamos de cristãos, existe o termômetro e existe o termostato. Eu não posso ser um termômetro. O termômetro ele é alterado conforme a temperatura do ambiente. Ou seja, na verdade da pessoa, né? Você coloca o termômetro para saber se a pessoa está febril ou não. Então, se a pessoa estiver febril, portanto, com uma temperatura alta, o termômetro ele vai ficar alto, né? Ele vai chegar lá a 39, 40, tá com 40 graus. Mas se a pessoa estiver normal, isso é termômetro. Eu não posso ser termômetro. Eu preciso ser um termostato. Aí você deve se lembrar, por exemplo, das geladeiras antigas, onde você tinha lá aquele botãozinho normalmente e que você tinha que colocar a temperatura da geladeira que você quisesse. Então era o termostato que fazia com que a temperatura daquela geladeira ficasse conforme tinha que ser. Então você não pode ser o influenciado pelo ambiente, como um termômetro, mas tem que ser um termostato, ou seja, você tem que ser aquele que influencia. A segunda coisa que Paulo vai dizer nesse texto, que me chama a atenção, é que tem que se guardar o mistério da fé, portanto, que seja quem conserve a revelação do Evangelho, quem conserve a revelação da fé, porque quando usa-se o termo mistério aqui, está falando de um mistério revelado. Paulo usa muito esse termo, aqui em Éfeso, em outras epístolas, vai usar muito esse termo mistério. Não é um mistério oculto, é um mistério revelado. Aquilo que até então, antes da chegada de Cristo, da encarnação do Verbo, ainda estava até não muito entendido pelos próprios profetas que profetizaram e falaram muita coisa, eles estavam falando de uma revelação que ainda não tinha entendido na sua plenitude. Mas quando Cristo vem e encarna-se e começa o seu ministério, esse mistério é revelado. A igreja, esse mistério é revelado. Cristo, esse mistério é revelado. O Evangelho, esse mistério é revelado. E Paulo está dizendo que esse alguém tem que ser aquele que guarde o mistério da fé, que ser aquele que guarde o conteúdo do Evangelho. Um vocacionado por Deus não pode ser alguém vazio do Evangelho. Não pode ser alguém vazio da revelação, não pode ser alguém vazio da manifestação da graça de Deus em sua vida. A fé aqui não está se falando dessa fé subjetiva, não, é da fé objetiva, como
o conjunto de doutrina do Evangelho, o conjunto de ensinos do Evangelho, portanto, do Evangelho. Então, um vocacionado não pode ser alguém que não tenha em si o Evangelho. Ele tem que ser o recipiente do Evangelho. É como Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios 4:7, dizendo que nós somos vasos de barro, mas em nós está o tesouro guardados em vaso de barro. Esse tesouro, que é o mistério da fé, que não pode deixar de estar em outro lugar, senão no interior daquele que é chamado vocacionado. A terceira coisa que Paulo vai dizer nesse texto é que ele seja um ser em constante transformação. Porque é interessante que Paulo vai falar aqui de uma mente pura, mas aqui o contexto, e inclusive a luz do seu original, significa coração limpo, alma limpa, alma voluntária, mas que está em constante transformação. Fala também de consagração, de separação. Esse é o sentido aqui de uma mente pura, consciência limpa ou consciência pura. Esse é o sentido. Então significa dizer, meu querido irmão, que a alta qualificação para o sacrifício é que esse vocacionado seja um ser em constante transformação. Eu e você, é só lembrar de Romanos 12, verso 12, quando Paulo está dizendo que a gente não deve entrar na forma, no formato desse mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, da nossa consciência. Significa dizer que eu e você ainda não somos um vaso pronto, um vaso acabado, um vaso terminado. É só lembrar de Jeremias 18. É o vaso na mão do oleiro, que muitas vezes o próprio oleiro precisa recomeçar. O próprio oleiro precisa refazer coisas, porque você e eu ainda estamos nas mãos do oleiro. Então eu e você precisamos ser estes que estão em constante transformação. Transformação para o bem, transformação para estarmos à imagem do Cristo. Transformação para estarmos no ponto que Deus o quer. Transformação para estarmos parecidos com Jesus. É Efésios 4 e verso 13, 14, quando Paulo está dizendo que nós ainda não chegamos à estatura de varão perfeito. É Paulo dizendo a 2 Coríntios 3,18 que nós estamos sendo transformados de glória em glória, até sermos transformados, como que pelo Espírito do Senhor, a imagem de Cristo. Então significa dizer que eu e você temos de ser esses vocacionados em constante transformação. Então essa consciência pura aqui, consciência limpa, é alguém em constante transformação, em que o Pai está transformando, trabalhando todo o tempo, todo dia e toda hora. E a última coisa que Paulo vai dizer aqui está no verso 10, é que 1 Timóteo 3, verso 8, 9 e 10. O 10, Paulo está dizendo assim, que também estes sejam primeiramente experimentados. E se então eles forem aprovados ou irrepreensíveis, depende da sua versão, que eles então exerçam o diaconato, exerçam a função. Meu querido, todo vocacionado por Deus, todo aquele que é obreiro na seara do Senhor, precisa ser alguém experimentado. A experiência, ela vem primeiro do que a aprovação. Então, eu primeiro preciso ter a experiência do trabalho, eu preciso ser experimentado antes de ser aprovado. E muitas vezes nós falhamos na caminhada, e quanta gente tem falhado no ministério exatamente porque não foi experimentado. Ele já foi lançado na seara, já colocaram a ferramenta na mão dele, já colocaram ele para fazer, já disseram, vai, o Senhor é contigo, e infelizmente, esse alguém não teve experiências, esse alguém não foi treinado, esse alguém não foi discipulado, esse alguém não foi acompanhado, esse alguém não foi monitorado para exercer aquela função. Apenas foi dito, Deus é contigo, e jogou-se lá. E isso é muito difícil, isso tem matado muita gente, tem matado muitos vocacionados no próprio ministério e às vezes na própria fé. Por quê? Porque tiveram uma experiência do qual não foram preparados para ela e ninguém as avisou, e automaticamente vem a grande decepção com Deus, com o Evangelho, com quem jogou-as lá, e etc. Então, por isso, Paulo está dizendo assim, primeiro, sejam experimentados. Primeiro, que eles sejam provados, para que, consequentemente, eles sejam aprovados. Então, meu querido irmão, você não precisa caçar experiências. Deixe que as experiências cheguem, seja abençoado, adulto, na presença de Deus,
seja experimentado de verdade diante do Senhor e que a mão do eterno Deus seja sobre ti de forma poderosa, de forma maravilhosa. Essa é a reflexão de hoje, nesse início de semana, que na verdade começou ontem, né? O primeiro dia da semana é domingo, mas nós começamos nessa reflexão sempre de segunda a sexta com você aqui, enquanto estamos preparando aí do nosso possível melhor em relação ao nosso curso de exposição bíblica e de interpretação bíblica. Então, meu pedido mais uma vez a você, curta aqui no Instagram, comente também, deixe alguma palavra, algum comentário, alguma pergunta, compartilhe, né? Faça aqueles coraçãozinhos aí subirem para a glória de Deus, e também no YouTube nos acompanhe, se inscreva lá no nosso perfil, aqui está o link do YouTube, você chega lá e se inscreva, clica no sininho para você sempre ser notificado quando coisa nova lá estiver, e automaticamente também você possa comentar e possa curtir. E que a bênção do Eterno esteja sobre ti, e até amanhã, assim querendo Deus. Beijo no coração, amanhã estamos aqui de novo.